Então, ó, já tem gente entrando. Então, a gente vai ver agora o quadro aí de população, né? Como que está a demografia nas Américas, tanto a América do Norte como a América Central e a América do Sul aqui, a América Latina. A gente vai ver em questão de taxa de natalidade, densidade demográfica, taxa de mortalidade, tá? Então a gente vai ver esses aspectos aí das Américas, tá bom? Então, conforme eu for falando, vocês vão grifando, tá bom? E se ficar com dúvida, levanta a mãozinha aqui ou então me chama ali no chat que eu habilito o microfone de vocês, tá bom? Ele está bloqueado. Então, ó, número 1 ali, população da América. Vamos lá no terceiro parágrafo. Então, podem grifar ali. Ao iniciarmos os estudos, a população do continente americano, convém lembrar as diferenças do desenvolvimento econômico entre as duas porções distintas, a América Latina, onde a maioria dos países permanecem com uma economia em desenvolvimento, um IDH médio, e o outro é um IDH elevado, que tem a ver com a América anglo-saxônica, que se caracteriza pelo IDH muito elevado e é formada por países centrais do capitalismo. Então, ó, essa primeira diferença, essa primeira divisão está relacionado a os países ricos e os países pobres das Américas, tá? Tanto a América anglo-saxônica como a América Latina, que engloba a América Central e a América do Sul. Então, nós somos desenvolvidos, subdesenvolvidos, também industrializados, tá? Então, essa é uma primeira diferença. Por mais que a gente seja industrializado, a gente é subdesenvolvido, né? Estamos aí em um desenvolvimento, então a gente ainda é considerado país pobre, tá? Perto do que é a América anglo-saxônica. América anglo-saxônica, relembrando lá, Canadá e Estados Unidos. Então, Canadá e Estados Unidos, América anglo-saxônica, eles são considerados países ricos e desenvolvidos. E isso automaticamente vai ter diferenças e consequências aí na pirâmide etária, na qualidade de vida, né? Na expectativa de vida, na taxas de natalidade, taxas de fertilidade, taxas de mortalidade. Então, já começa aí diferenciando os países ricos, desenvolvidos, lá em cima, os países pobres, porém também industrializados, tá bom? Então, no último parágrafo aí, o quarto. Nesta aula, vamos destacar apenas a América anglo-saxônica, na qual os Estados Unidos se destacam pelo maior PIB mundial, ou seja, maior economia, né, em questão de dinheiro e de riqueza, tem os Estados Unidos como o centro aí, e o Canadá como sendo a oitava maior IDH, tá? E a qualidade de vida, né, o IDH do Canadá é muito bom. E comparado, principalmente aqui na América Latina, a gente tem um IDH muito baixo. Eles na América do Norte têm um IDH muito elevado, exceto o México, tá? Então a gente vai ver essa diferença entre a América anglo-saxônica e a América Latina, tá? Vai ser o módulo 15 e o módulo 16, tá bom? Agora, o item 2, aspectos humanos da América anglo-saxônica, começando aí por Canadá, que é o mapinha do Canadá para vocês se localizarem. Grifem aí, país populoso e na terceira linha, não é tido como um país povoado. O que acontece? Ó, olhando esse mapa aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma concentração da população nessa área aqui, aqui, e eu tenho quase que um vazio demográfico nessa área, tá? Então, quando a gente fala que o país ele é populoso e não povoado, quer dizer o quê? Que a distribuição da população ela é desigual, tá? Eu tenho uma concentração populacional em um determinado lugar e eu não tenho em outro. Tá, não tá aparecendo. Deixa eu colocar aqui. Opa, vou colocar aí de novo. Tá aparecendo agora?
Apareceu para todo mundo o mapa dos Estados Unidos? Ou do Canadá, desculpa. Então tá. É que eu estava com outra janela aberta aqui. Então, ó, a gente tem uma concentração populacional do Canadá praticamente nessa área aqui de Quebec, nessas áreas aqui com a divisa com os Estados Unidos, são as áreas mais populosas que a gente tem no Canadá. O restante, a gente, como se a gente tivesse um vazio demográfico. Por quê? Porque é relacionado principalmente a fatores climáticos. A temperatura aqui ela é muito fria e fica grande parte do ano essas áreas aqui mais ao extremo norte congeladas, tá? Tem a influência aqui do Polo Norte muito grande, então as correntes frias do Polo Norte interferem diretamente nessa área do Canadá, por isso que eu tenho uma concentração populacional mais na área litorânea e aqui na divisa com os Estados Unidos, tá? Devido aos fatores climáticos. Então eu tenho aí o Canadá como sendo populoso, porque ele tem um número de população total muito elevado, porém, ele não é povoado, tá? Por quê? Porque a população se distribui de maneira desigual no país, tá bom? Então, ó, populoso quer dizer o número total de habitantes que tem em determinado país. E o povoado, ele pode ser povoado ou ele pode ser pouco povoado. Tem a ver com a distribuição da população no país. Então, o Canadá ele é populoso e não é povoado, tá? Ele é pouco povoado porque a população ela se concentra principalmente aqui em Quebec e nessas áreas aqui com limite no limite com os Estados Unidos, né, na fronteira com os Estados Unidos. E o restante do país é um vazio demográfico, tá bom? Grifem lá embaixo, aqui, ó, vocês têm algumas definições aí do que eu acabei de falar. Então, ó, populoso apresenta elevada população absoluta. População absoluta, total de habitantes. Podem escrever aí para vocês lembrarem. Então, ó, coloquem aí. Ele é um país populoso, porque ele, em número aí, ele tem aproximadamente 34 milhões de habitantes. Não, tá que ele é populoso e não povoado. Olha lá. Então, é um país, ele é nem considerado populoso e nem povoado. A questão do não populoso é em questão de número de habitantes, tá? Então, coloquem ali, populoso, apresenta elevada população absoluta. Ou seja, coloquem aqui, ó, total de habitantes, tá? Então, quando a gente tem um número elevado de habitantes, é considerado populoso. Isso. Então, ó, populoso tem a ver com total de habitantes. Escrevam aí na frente. Deixa eu colocar aqui. Total de habitantes. É o populoso, que a gente considera como populoso. E o povoado tem a ver com a distribuição da população, tá? Então, quando eu tenho aí, ó, relacionada à densidade demográfica ou população relativa. A densidade demográfica, a gente pega o total de habitantes, que é o populoso, e divide pelo tamanho da área. E aí a gente considera se ele é povoado ou não, tá? Então, quando a gente fala em densidade demográfica, a gente fala em povoado. É a distribuição da população por área, tá? Então, o Canadá, ele não é populoso porque a população dele é relativamente baixa, tá? Então, ele tem muitos vazios demográficos. Podem colocar aí, vazios demográficos, devido ao clima, tá? Somente nessa área aqui, ó, no extremo norte, a gente tem aí um clima com inverno muito rigoroso. O solo aqui é muito difícil aí desenvolver uma agricultura, porque ele fica quase que o ano todo congelado, tá? Então, os rios ficam congelados também. Por isso que eu tenho maior desenvolvimento aqui, quanto população, nessas áreas mais subtropicais, né? Tem uma influência do trópico de Câncer aqui. Então, o clima já é um pouquinho diferente em relação ao extremo norte do Canadá. E também porque aqui eu tenho a fronteira com os Estados Unidos, tá bom? Então, eu tenho aí os vazios demográficos e a área mais
concentrada em questão de população, principalmente aqui em Quebec e aqui no limite com os Estados Unidos, tá? E também porque aqui é o litoral, o clima favorece, eu tenho mais rios, eu tenho eh, um, eh, uma questão aí de agricultura, consegue se desenvolver um pouquinho mais a agricultura nessas áreas onde o clima é subtropical, tá? O trópico de Câncer ele está passando aqui embaixo, tá? Por isso que o clima é extremamente diferente em relação ao extremo norte, tá bom? Em relação aí ao padrão socioeconômico, eles são ricos, são desenvolvidos, então eles têm um padrão socioeconômico elevado, tá? E isso tem como consequência o quê? Baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade. Por quê? Qual que é a característica dos países ricos e desenvolvidos? Na questão de pirâmide etária, que a gente já discutiu isso. A base, ela começa a ficar mais estreita, diminui o número de nascidos, e o topo ele vai começar a ficar mais largo, porque vai começar a aumentar aí a população idosa, tá? Então, ó, você tem no segundo parágrafo aqui na segunda coluna. Olhem aí, podem grifar. O crescimento da população canadense é determinado pela reduzida taxa de natalidade, apesar de o Estado investir na tentativa de aumentar o número de nascimentos. O que acontece? As famílias elas têm um filho praticamente por família ou nenhum. Então, o governo canadense ele tenta estimular as famílias a terem pelo menos 2 filhos, por quê? Porque vai ter uma população muito idosa muito em breve, e eu não vou ter adultos trabalhando. Isso vai afetar diretamente na economia, mesma coisa que acontece na Europa, tá? Então, o governo canadense ele tenta estimular aí o aumento da taxa de natalidade, tá? Porque senão o meio da pirâmide etária, que é onde a gente tem a população de adultos que trabalha, que contribui para a previdência social, vai começar a diminuir, porque eu não vou ter crianças nascendo, então daqui a alguns anos eu não vou ter tantos adultos trabalhando, tá? E vai aumentar minha população de idosos, tá? Então o governo canadense ele tenta estimular esse crescimento da taxa de natalidade. Agora, próximo parágrafo, grifem ali, o terceiro. O padrão socioeconômico do Canadá é o mais elevado, tá? Ele é desenvolvido e rico, tá bom? Parágrafo de baixo. É baixa a taxa de mortalidade infantil e elevada a expectativa de vida. Quando a gente fala em expectativa de vida, é até que idade aquela população ela vai viver. Por que que é alta? Porque eles têm infraestrutura em questão de saúde, né, segurança, eles também têm um bom nível de educação, escolaridade muito alta, a alfabetização é muito alta, então são características de países ricos e desenvolvidos, expectativa de vida alta, tá, eles vivem mais, e também aumento da população idosa, tá. Então isso daí são características de países mais ricos. Agora grifem no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo parágrafo, que está falando sobre bilíngue. Ó, o Canadá ele tem uma divisão da população canadense entre ingleses e franceses, devido à colonização que foi por ingleses e também foi por franceses. Determinou a configuração de um país bilíngue, ou seja, ele tem essas duas línguas, tá? O inglês e o francês, por isso é chamado aí de bilíngue. A distinção entre as duas comunidades não chega a criar no Canadá um clima de segregação, querer separar os estados aí que falam inglês dos estados que falam francês, que é devido à colonização, tem a independência, obviamente, mas não chega a causar essa segregação, né? Não tem uma disputa aí para separar, né, os colonizados por ingleses e os colonizados por franceses. Eles ainda não chegaram a essa disputa, tá? Teve aí há um tempo atrás, essa tentativa aí de separar, mas hoje em dia já não tem mais isso. Então, eles estão considerados como bilíngue, a língua francesa e a língua inglesa, tá? Então, não tem essa questão da segregação aí, essa divisão entre quem foi colonizado por ingleses, quem foi colonizado por franceses, quem fala inglês, quem fala
o francês, tá? Então, não tem essa segregação. Agora, na página 211, vocês têm ali os Estados Unidos. Então, a gente está trabalhando só com a América anglo-saxônica, tá? Canadá e Estados Unidos. Podem grifar aí. Os Estados Unidos se colocam como a terceira maior população absoluta do globo, apenas atrás aí da China e da Índia, tá? Então, eu tenho muitas pessoas morando nos Estados Unidos, tá? Em questão de população absoluta, total de população que eu tenho nos Estados Unidos é alto, tá? Por isso que é considerado populoso em relação à população absoluta, total de habitantes. E sua população relativa não é de mais elevada. Sua população relativa não é das mais elevadas, gerando em torno de 33 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, ele não é povoado, tá? Ele é populoso, porém pouco povoado. Por quê? Eu tenho uma concentração populacional, principalmente nessa área aqui, entre Washington, Chicago, Nova York e Boston, e também eu tenho aqui uma concentração populacional nessa área aqui de São Francisco, Los Angeles e mais ao norte, com a divisa ali com o Canadá, eu tenho quase que um vazio demográfico. Então, eu tenho uma concentração populacional no lado leste e o oeste, e ao extremo norte ali eu tenho mais um vazio demográfico, tá? A temperatura aqui é bem mais fria em relação ao litoral, região sul dos Estados Unidos, por isso que ele é pouco povoado. Então, eu tenho uma distribuição desigual aí da população, tá? Gente, só um minutinho que eu vou carregar o meu computador aqui. Peraí que eu vou pegar na minha bateria. Então, voltando. Então, ó, continuando aí, podem grifar. Lembre que o cálculo da população relativa é feito dividindo-se a população absoluta pela área, tá? Então, a gente calcula a densidade demográfica dividindo aí o total de população pela área, tá? Em quilômetro quadrado. Então, a gente define se é povoado ou não de acordo com a densidade demográfica. Então, a população dos Estados Unidos, ela é mal distribuída, tá? Então, eu tenho uma concentração populacional aqui, eu tenho uma outra concentração populacional, tá? E no extremo norte aí eu tenho esse quase que um vazio demográfico, tá bom? Continuando. Então, no segundo parágrafo, outras áreas de concentração populacional dos Estados Unidos, Califórnia, no sudoeste, e sudoeste e sul, onde se concentra Flórida e o Texas, tá? Então, são as outras áreas onde eu tenho uma maior concentração populacional, além de Chicago, Nova York, Boston e Washington, tá bom? Agora, continuando na página 211, na segunda coluna. No segundo parágrafo dessa segunda coluna. Como é típico das nações desenvolvidas, tá? Os países ricos, desenvolvidos, o crescimento vegetativo dos Estados Unidos é baixo, reflexo das reduzidas taxas de natalidade e mortalidade. Vamos lá. Lá embaixo tem aqui, ó, crescimento vegetativo. Grifem lá. Diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, eu pego o número de nascidos, tá? E vou subtrair pela taxas de mortalidade, né? As crianças que morrem aí antes de completar um ano de idade, né? Cada 1.000 crianças de 0 a 1 ano, eu calculo aí essa taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo é o tanto de crianças que estão nascendo, tá? Eu tiro a taxa de mortalidade, eu não considero essas crianças que nasceram e mal chegaram a completar um ano de idade, eu não considero elas, tá bom? Então, eu considero só as que
nasceram, por isso que é o crescimento vegetativo. Então, se eu tenho esse crescimento vegetativo baixo nos Estados Unidos, quer dizer que a pirâmide, a base dela está estreitando, tá? Tá diminuindo o número de nascimentos, está diminuindo o número de fecundidade, tá bom? Essa taxa de fecundidade ou taxa de natalidade, ela está diminuindo. Isso é característica de países ricos e desenvolvidos, tá bom? Como acontece no continente europeu, como acontece na América do Norte, só incluindo Estados Unidos e Canadá. O México não, tá? O México já se diferencia um pouquinho desses dados aí de porcentagem, como é nos Estados Unidos e no Canadá. Então, no terceiro parágrafo, a população dos Estados Unidos é predominantemente branca, 80%, devido à sua colonização, que foram por ingleses, né? Irlandeses, alemães, italianos, franceses e holandeses, mas principalmente por ingleses, até que depois de muito tempo eles pediram a independência da Inglaterra. E também tem alguns afrodescendentes, tá? 13% aí aproximadamente de afrodescendentes. A maioria desses afrodescendentes, eles são imigrantes aí que vieram principalmente do México, Porto Rico, né, Colômbia, Cuba, e se concentraram principalmente nessas áreas aqui do litoral, tá? Que tá em relação à posição geográfica, é muito mais fácil chegar nessas áreas litorâneas aqui, né? Principalmente na divisão aqui com o México. Então, vocês têm aí a pirâmide etária dos Estados Unidos, como ela era, né, no ano de 2000 aí, de 50 a 2000. Então tinha uma base muito larga, o número de nascidos vivos era muito alto, o número de natalidade muito alto, né. Pós Segunda Guerra Mundial é que começa a diminuir esse número de nascidos, tá, essa taxa de natalidade pós Segunda Guerra Mundial, ela vai começar a diminuir, por quê? Porque o país, ele já tá bem industrializado, praticamente todo urbanizado, tem um investimento econômico muito alto, né, começa a ocorrer a expansão do sistema capitalista, então o cenário econômico social do país, ele muda, e isso influencia diretamente nas taxas de natalidade. Então começa a diminuir a pirâmide, a base dela, e a tendência é aumentar o topo, tá, para 2025, para 2030, o topo, a população idosa vai aumentar. Abaixo do gráfico, grifem aí. Em virtude do crescimento reduzido da população, principalmente após Segunda Guerra, o Estado pode assegurar à maior parte da população infraestrutura básica de saúde, habitação, higiene, educação e emprego. Então, eles têm um número populacional relativamente aí baixo. Por quê? Baixo considerando o PIB deles, tá? Então eles conseguem, investir em saúde, investir em educação, investir nesses setores básicos para atender toda a população, tá? Então, quando a gente fala em questão do IDH, nós aqui, por exemplo, na América do Sul, vários países aqui da América do Sul, o sistema de saúde está entrando em colapso de maneira muito rápida. Por quê? Porque não consegue atender a população, né? Então, a gente tem um sério problema em questão de infraestrutura, em questão de saúde, de higiene. E em relação aos países mais ricos, principalmente essa América anglo-saxônica, tem essa diferença muito grande. Então, por mais que eles sejam aí, cadê? Ele colocou aqui como o quinto, né? Mais populoso, uma população absoluta muito elevada, a terceira maior, ele consegue suprir algumas necessidades básicas em relação a isso que a gente destacou agora, saúde, habitação, né, a questão das moradias. Não tem tantas moradias irregulares como a gente tem aqui na América do Sul, né, que são as comunidades aí, que nem a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro. Então, é um cenário extremamente diferente, tá? Então, essa população aqui é muito numerosa, mal distribuída também, então é bem diferente o cenário. Grifa também esse último parágrafo. A população dos Estados Unidos no setor primário é inferior a 1%.
Qual que é o setor primário? É o setor da agricultura, né, o que trabalha no campo, tá? Então o setor de agricultura é 1%. Em relação a nós da América do Sul, a gente tem o setor primário elevado, tá? Uma porcentagem elevada, porque a nosso PIB vem do campo, né? Enquanto eles vêm do setor terciário, setor de serviço, né? Totalmente industrializado, totalmente urbanizado. Então, a maior parte da população ativa do país está incorporada pelos setores secundários, que são as indústrias, e principalmente o terciário, que é o setor de serviços, do comércio em geral. Por quê? Porque eu estou falando de um lugar extremamente urbanizado e desenvolvido, tá? Então, por isso que eles têm uma porcentagem muito baixa nesse setor primário, que é o trabalho no campo, tá? Na agricultura, agropecuária, é nesse sentido. Virando a página aí, 212, os Estados Unidos é elevada a urbanização, acabei de dizer, 82% do território é urbanizado. E a maior concentração urbana e industrial do país corresponde à porção nordeste, tá? Então, essa área aqui, onde eu tenho a megalópole. O que seria a megalópole? Aqui eu tenho Washington como a capital, né? Um importante centro comercial e financeiro, e Boston também. Então, a megalópole seria essa área aqui onde eu tenho aí de Boston a Washington, tá? A gente chama de megalópole. Um exemplo aqui do Brasil, nossa megalópole é entre São Paulo e Rio de Janeiro. São duas metrópoles muito importantes economicamente, socialmente, né? Onde gira aí a nossa moeda, o nosso dinheiro, né, aqui no Brasil, é considerado uma megalópole. Então, Estados Unidos é a mesma coisa, entre Washington e Boston, essa área aqui é considerada megalópole, tá? Então, é um importante centro financeiro, né? Tem conexão com vários outros países do mundo, então, a partir dessa cidade, tem várias outras conexões aí, tá? Isso é muito importante para o comércio, importante para a economia, né? Para a industrialização. Então, eu tenho aí a megalópole. A megalópole é formada por várias metrópoles, tá? Que elas estejam em posição geograficamente próximas, tá? Por isso que a gente considera Boston, Washington, megalópole, porque eu tenho várias outras metrópoles aqui, tá bom? Nesse textinho aí da página 212 está falando justamente isso, tá? Eu tenho a